No capítulo de hoje da novela Por Você. Uma notificação do Conselho Tutelar bate à porta de Bela e ameaça tirar dela os 4 filhos que jurou proteger, enquanto Vanessa observa de longe, satisfeita com o próprio golpe. Tudo começa quando um envelope pardo chega às mãos de Bela numa manhã comum, dessas que prometiam ser só mais um dia de escola, café coado às pressas e Samuca reclamando do uniforme apertado. Bela abre o envelope na cozinha, ainda de jaleco do plantão da noite anterior. Os olhos correm as primeiras linhas e param. A mão que segura o papel começa a tremer antes que a cabeça entenda o que está lendo. Peixe entra na cozinha e nota o silêncio esquisito. Peixe pergunta: "O que foi isso?" Bela dobra o papel depressa, tentando esconder o tremor. Bela responde: "Nada que precise te preocupar agora. Vai terminar de se arrumar, o ônibus passa em 20 minutos. Peixe não é bobo. Peixe atravessa a cozinha, puxa o papel da mão de Bela antes que consiga guardar, e lê por cima o nome do órgão no topo da folha. Conselho Tutelar. Os olhos de Peixe sobem para Bela. Peixe pergunta, a voz já mais dura: "Isso é sobre a gente?" Bela hesita antes de responder. Bela admite, é uma notificação. Formalidade. Vou resolver isso hoje mesmo. Peixe não parece convencido, mas o ônibus da escola buzina lá fora e não há tempo para mais discussão. Glorinha desce as escadas correndo, a mochila baixa nas costas, seguida por Ítalo, que ainda calça o segundo tênis pulando num pé só. Samuca é o último, arrastando os pés, e para ao lado de Bela antes de sair. Samuca pergunta: "A gente ainda vai ficar aqui, né?" Bela se abaixa para ficar na altura de Samuca e responde com mais confiança do que sente por dentro. Bela garante: "Vai. Prometo." A promessa sai fácil da boca de Bela, mas o peso dela fica na garganta o dia inteiro. No Hospital e Maternidade Luz, amanhã segue outro ritmo. Vanessa caminha pelo corredor administrativo com um café na mão e o passo de quem já sabe de uma boa notícia antes de qualquer outra pessoa. Giovanna aparece com uma prancheta, tentando acompanhar o ritmo. Giovanna informa: "A ata da reunião de ontem já está assinada. Quer que eu leve para a sala da sua mãe?" Vanessa nem desacelera. Vanessa responde: "Leva depois. Antes eu quero saber se já chegou uma certa notificação na casa de uma certa obstetra." Giovanna entende na hora do que se trata e baixa a voz. Giovanna confirma: "Deve estar chegando hoje, segundo minha fonte no conselho." Vanessa sorri pela primeira vez naquela manhã, um sorriso que não chega aos olhos. Vanessa comenta: "Então hoje vai ser um bom dia." Gabriel cruza o corredor bem a tempo de ouvir o fim da frase e para. Gabriel pergunta: "Bom dia para quem, Vanessa?" Vanessa vira o rosto, ainda com o sorriso, mas agora mais frio. Vanessa responde: "Para quem sabe separar o que é profissional do que é pessoal. Coisa que você nunca aprendeu direito." Gabriel não responde na hora. Só observa Vanessa se afastar pelo corredor, e o desconforto no peito de Gabriel cresce sem que consiga nomear exatamente por quê. Em outro momento, já no fim da tarde, um segredo que Juarez carrega sozinho ganha nova camada de peso quando a notícia da denúncia contra Bela chega até a barraca da feira, e Juarez percebe, pela primeira vez, o tamanho do estrago que a própria fuga ainda pode causar. Tudo vai acontecer quando Yara chega à barraca carregando uma sacola de mantimentos e um comentário ouvido no caminho. Yara conta: "Falaram lá na padaria que a Bela, amiga da Julie, tá sendo investigada por causa das crianças." Você acredita numa coisa dessas? Juarez para de organizar as caixas de queijo, a mão parada no ar por um segundo a mais do que deveria. Juarez responde: "Não acredito, não." Yara não nota nada de estranho na resposta curta. Segue falando enquanto arruma as compras. Yara continua: "Coitada da mulher.
Já perdeu a melhor amiga e agora ainda tem que provar que merece cuidar dos filhos dela. Juarez balança a cabeça, concordando, mas o gesto é mecânico. Por dentro, o pensamento de Juarez volta para a mesma noite de sempre. O carro, a batida, a decisão de não parar. Cada consequência daquele instante parece se multiplicar, alcançando gente que Juarez nunca quis atingir. Dalila aparece correndo, o celular na mão, animada com alguma coisa nas redes sociais, e a cena se dissolve no barulho comum da feira, mas o rosto de Juarez continua fechado por trás do sorriso que finge para os outros. Do outro lado da Vila Maravilha, Bela chega em casa depois do plantão e encontra Gabriel esperando na calçada, uma pasta de documentos debaixo do braço. Bela pergunta, surpresa, o que você faz aqui? Gabriel ergue a pasta como resposta. Gabriel explica, vim ver a notificação. Se é o que estou pensando, você vai precisar de alguém que entenda de direito de família andando ao seu lado. E eu conheço bem esse tipo de processo. Bela hesita antes de deixar Gabriel entrar. A hesitação não é sobre confiar ou não em Gabriel, é sobre o que significa aceitar a ajuda de alguém que ainda carrega, nos dois, um passado que nenhum dos dois resolveu completamente. Bela cede, entra. Dentro de casa, Gabriel lê a notificação com atenção profissional, os olhos correndo linha por linha enquanto Bela espera, de braços cruzados, encostada no batente da porta da sala. Gabriel resume, sério, isso é grave, Bela. Alguém formalizou uma denúncia contra você por manter as crianças sem guarda legal reconhecida. Se não regularizarmos rápido, o Conselho pode determinar acolhimento institucional enquanto o processo corre. Bela sente o chão faltar por um segundo. Bela pergunta, a voz mais fina do que gostaria, acolhimento quer dizer abrigo? Gabriel confirma com a cabeça, sem suavizar a resposta. Gabriel diz, quer dizer abrigo, sim. Mas ainda dá tempo de agir antes que isso aconteça. Vou entrar com um pedido de guarda provisória amanhã cedo. Bela se senta no braço do sofá, processando a notícia, e pela primeira vez desde a morte de Julie, o cansaço acumulado parece maior do que a força de vontade. Bela murmura, eu prometi para Julie que não ia deixar acontecer isso com eles. Gabriel se aproxima, sem tocar, apenas presente. Gabriel promete, e não vai. Eu não vou deixar. Mais tarde, naquela mesma noite, Peixe escuta parte da conversa da escada, sem que Bela ou Gabriel percebam. O rosto de Peixe se fecha ainda mais, e o medo de perder mais uma casa começa a virar, dentro de Peixe, alguma coisa parecida com raiva. Enquanto isso, no Hospital e Maternidade Luz, a decisão sobre a presidência da instituição segue seu próprio curso paralelo, mas hoje a atenção de Vanessa está inteira voltada para o telefone, esperando a confirmação de que a denúncia já produziu efeito. No dia seguinte, na escola das crianças, Lucas observa Peixe isolado no pátio durante o intervalo, sentado sozinho num banco enquanto os colegas jogam bola por perto. Lucas se aproxima e senta ao lado, sem pressa. Lucas pergunta, não vai jogar hoje? Peixe responde, seco, não tô com vontade. Lucas não insiste de imediato. Fica ali, em silêncio, observando mesmo o jogo que Peixe finge não estar acompanhando. Lucas comenta, depois de um tempo, sabe, eu percebi que você anda mais calado essa semana. E olha que eu já vi muito aluno calado por aqui para saber diferenciar cansaço de alguma coisa maior incomodando. Peixe encara Lucas pela primeira vez. Peixe pergunta, você sabe da denúncia? Lucas confirma com a cabeça. Lucas responde, sei. E sei também que isso não é culpa sua, nem culpa da Bela. Às vezes as coisas ficam complicadas antes de ficarem melhores. Peixe solta um riso sem graça, mais amargo do que engraçado. Peixe réplica, todo mundo fica dizendo isso. Que vai melhorar.
Minha mãe também dizia. Lucas não tenta corrigir a mágoa na frase. Apenas deixa o silêncio fazer companhia por mais um instante antes de se levantar. Lucas promete, eu vou falar com a Bela sobre isso. Não para te dedurar, mas porque acho que ela precisa saber o tanto que você está segurando sozinho. Peixe não responde, mas também não pede para Lucas não fazer isso, e esse pequeno silêncio já é, para quem conhece Peixe, uma forma de concordar. Naquela tarde, Lucas encontra Bela na saída da escola e conta o que observou. Bela ouve em silêncio, o rosto se apertando de preocupação a cada frase. Bela comenta, ao final, eu sabia que ele estava sofrendo. Só não sabia o tamanho disso. Lucas responde, ele precisa sentir que a casa dele não está por um fio. Mais do que qualquer papel assinado, é isso que vai fazer diferença pro Peixe. Bela absorve o conselho em silêncio, e a determinação de resolver a situação da guarda antes que fosse tarde demais fica ainda mais urgente depois dessa conversa. No dia seguinte, uma assistente social chamada Marisa aparece na porta de Bela junto com um funcionário do conselho tutelar. A visita é breve, protocolar, mas cada palavra pesa como uma sentença. Marisa informa, precisamos avaliar as condições de guarda de fato, Dona Bela. Enquanto o processo de regularização não estiver concluído, o procedimento padrão prevê o acolhimento das crianças em unidade apropriada. Bela segura o batente da porta como se precisasse de apoio físico para continuar de pé. Bela pede, por favor, me dá mais tempo. Meu advogado já está com o pedido de guarda pronto. Marisa responde, sem hostilidade, mas sem abrir exceção. Marisa esclarece, entendo a situação, mas não posso ignorar uma denúncia formal. Assim que o processo avançar, tudo pode ser revertido rápido. Peixe aparece atrás de Bela, os 3 irmãos mais novos logo atrás, e o silêncio que toma a sala é maior do que qualquer discussão que poderia acontecer ali. Em outro momento, na sala de espera do abrigo, Bela entrega uma mochila com roupas e alguns objetos pessoais das crianças, tentando manter a voz firme por eles. Bela orienta, é por pouco tempo. Eu vou resolver isso rapidinho, prometo. Glorinha se agarra na cintura de Bela e não quer soltar. Glorinha pergunta, chorando, e se você não conseguir? Bela se abaixa para abraçar Glorinha com mais força. Bela responde, eu vou conseguir. Confia em mim. Ítalo fica de cabeça baixa, tentando não demonstrar o quanto está com medo, enquanto Samuca segura a barra da blusa de Bela com força, recusando-se a soltar. Peixe é o único que não se aproxima. Peixe fica de costas, olhando pela janela, e quando finalmente vira o rosto, a expressão não é de tristeza, é de raiva pura, dirigida a Bela. Peixe acusa, você prometeu que ia dar certo. Você prometeu para minha mãe. Bela tenta se aproximar, mas Peixe ré com um passo. Bela responde, a voz quebrando, e eu ainda vou cumprir essa promessa. Nem que seja a última coisa que eu faça. Um funcionário do abrigo aparece para conduzir as crianças, e a despedida acontece rápido demais, do jeito que despedidas ruins costumam acontecer. Bela fica parada no corredor até a porta se fechar, e só então permite que as próprias pernas cedam. Dentro do abrigo, horas depois, uma cuidadora chamada Rosana tenta acomodar os 4 irmãos no mesmo quarto, um gesto de cuidado que ao menos evita que se sintam completamente separados. Rosana explica, vocês vão ficar juntos aqui, tá bom? Sei que não é como em casa, mas a gente vai fazer o possível para ser tranquilo. Glorinha olha ao redor do quarto simples, com 4 camas de ferro e um armário compartilhado, e o queixo treme antes que consiga responder. Glorinha pergunta, quanto tempo a gente vai ficar aqui? Rosana responde, com gentileza, mas sem prometer o que não pode garantir. Rosana diz, isso depende da justiça, querida.
Mas prometo que vou cuidar bem de vocês enquanto estiverem sob meus cuidados. Ítalo se senta na cama mais próxima da janela e fica olhando para a rua, como se pudesse enxergar o caminho de volta para casa só de encarar aquela direção com força suficiente. Samuca se aproxima de Peixe e puxa a manga da blusa do irmão mais velho. Samuca pergunta, baixinho, a Bela vai vir nos buscar hoje? Peixe se abaixa para ficar na altura de Samuca, e pela primeira vez desde que saíram de casa, a voz de Peixe perde um pouco da dureza que vinha carregando o dia inteiro. Peixe responde, não hoje. Mas vai vir, Samuca. Eu prometo que vai vir. E é nesse instante, sozinho entre os irmãos que jurou proteger, que a ideia da fuga começa a tomar forma na cabeça de Peixe, não como rebeldia, mas como a única forma que Peixe conhece de cumprir uma promessa que não está em suas mãos cumprir sozinho. No hospital e maternidade Luz, Lucas encontra Bela horas depois, sentada sozinha num banco da praça em frente ao prédio, o rosto marcado pelo choro contido o dia inteiro. Lucas pergunta, se aproximando devagar, posso sentar? Bela apenas balança a cabeça, sem forças para responder com palavras. Lucas se senta ao lado, em silêncio, por um bom tempo antes de falar de novo. Lucas comenta, sei que agora nada que eu diga vai parecer suficiente. Mas eu conheço o Peixe. Ele é bravo por fora porque está com medo por dentro. Isso não muda o que ele sente por você. Bela finalmente encara Lucas. Bela desabafa, eu não sei se vou dar conta, Lucas. Eu não sei se fui feita para isso. Lucas responde, com firmeza tranquila. Lucas afirma, você já está dando conta. Só que ninguém te ensinou que dar conta às vezes dói desse jeito. Bela não responde, mas encosta a cabeça no ombro de Lucas por um instante, o primeiro gesto de descanso que permite a si mesmo em dias. No hospital e maternidade Luz, mais tarde naquela mesma noite, Vanessa recebe a notícia de que as crianças foram efetivamente levadas ao abrigo, e o brinde silencioso que faz sozinha, numa taça de vinho na varanda de casa, não passa despercebido por Leandra, que observa da porta. Leandra pergunta, mãe, o que você está comemorando sozinha? Vanessa se vira, surpresa, e recompõe a expressão rápido demais. Vanessa responde, nada, filha. Coisa do trabalho. Leandra não parece convencida, mas não insiste. A relação entre as duas já é frágil o bastante sem mais um confronto naquela noite. Do outro lado da Vila Maravilha, dentro do abrigo, Peixe espera todos dormirem para se sentar na cama de Ítalo e sussurrar um plano que vem se formando desde a despedida daquela tarde. Peixe propõe, a voz baixa, eu não vou ficar aqui esperando. A gente devia ir para a casa da minha mãe. Nossa casa de verdade. Ítalo se senta na cama, hesitante. Ítalo pergunta, e se a gente for pego? Peixe responde, decidido, então a gente vai ser pego lá, perto de onde a mamãe morava. Não aqui, entre gente estranha. Glorinha, que finge dormir na cama ao lado, escuta tudo e vira o rosto para participar da conversa baixinho. Glorinha sussurra, eu vou com vocês. Samuca acorda com o cochicho e esfrega os olhos, sem entender direito o que está sendo combinado, mas grudando em Peixe do mesmo jeito que sempre gruda. Enquanto isso, na casa de Bela, o telefone toca de madrugada, e a notícia da fuga chega como um segundo golpe no mesmo dia em que o primeiro ainda doía. No hospital e maternidade Luz, a notícia da fuga corre rápido pelos corredores administrativos, e Zé, funcionário de confiança de Juarez em outros assuntos da feira, comenta o caso com o próprio Juarez de forma displicente, sem imaginar o efeito que as palavras produzem. Zé comenta, ouvi dizer que as crianças da Júlia fugiram do abrigo. Complicado, hein? Juarez sente o corpo inteiro travar, mas mantém a voz controlada. Juarez responde, espero que encontrem elas rápido. Coisa de criança, quando foge,
é sempre perigoso. Zé concorda e muda de assunto, tratando de uma negociação de fornecimento para a barraca que não tem nada a ver com o acidente, mas o momento já deixou a marca de mais uma noite mal dormida para Juarez. Mais tarde, já de manhã, Bela liga desesperada para Gabriel. Bela informa, a voz apressada, as crianças fugiram do abrigo. Ninguém sabe onde estão. Gabriel responde, já se movimentando do outro lado da linha. Gabriel garante, eu vou para lá agora. A gente vai achar eles antes que aconteça alguma coisa. Do outro lado da Vila Maravilha, os 4 irmãos caminham pelas ruas que conhecem de cor, a mesma calçada onde Julie levava Samuca para a escola, a mesma esquina onde Ítalo aprendeu a andar de bicicleta. O caminho os leva, quase sem que precisem decidir conscientemente, até o prédio onde Julie morava. Peixe usa a chave reserva escondida atrás do vaso de plantas do corredor, o mesmo esconderijo que a própria Julie ensinou, só para emergência, e essa parece, aos olhos de Peixe, a maior emergência de todas. Dentro do apartamento vazio, ainda com os móveis intactos, os 4 se sentam no chão da sala, cercados pelo cheiro que ainda lembra a mãe. Glorinha pergunta, olhando ao redor, a gente devia ter voltado para cá desde o começo, não devia? Peixe não responde de imediato. Peixe olha para uma foto na estante, Julie sorrindo, os 4 filhos ao redor, e só então a voz de Peixe sai mais fraca do que o tom que vinha usando a manhã toda. Peixe admite, eu só queria sentir ela perto de novo. Só isso. No hospital e maternidade Luz, Iracema encontra Bela no corredor, visivelmente abalada, tentando decidir onde procurar primeiro. Iracema pergunta, onde você já procurou? Bela responde, exausta, em todo lugar que consegui pensar. A escola, o parque, a casa de amigos. Iracema hesita por um segundo, como se pesasse se deveria falar ou não, e então decide. Iracema revela, sua mãe e a Julie tinham uma ligação com a Vila Maravilha que vai além do que você imagina. Julie cresceu lá antes de se mudar, sabia? Se as crianças foram atrás de algum lugar que lembrasse a mãe, aposto que é lá. Bela encara Iracema, surpresa com a informação nova. Bela pergunta, como você sabe disso? Iracema responde, com um meio sorriso triste. Iracema explica, porque eu conheci sua mãe lá, há muitos anos. E porque gente como a gente nunca esquece de onde veio, nem quando finge que esqueceu. Bela não perde mais tempo. Sai correndo em direção ao carro, e Gabriel, que chega naquele instante, mal tem tempo de acompanhar o ritmo. No apartamento antigo de Julie, os 4 irmãos ainda estão sentados no chão quando ouvem passos na escada. Peixe se levanta na defensiva, pronto para proteger os irmãos de qualquer coisa, até a porta se abrir e revelar Bela, ofegante, os olhos vermelhos de choro contido. Bela chama, a voz embargada, Peixe. Graças a Deus. Peixe não se move de imediato. O orgulho e o medo disputam espaço no rosto de Peixe por um instante inteiro. Peixe declara, a gente só queria vir para casa. Bela se aproxima devagar, sem pressa, dando espaço para que Peixe decida o próprio movimento. Bela responde, eu sei. E eu devia ter entendido isso desde o começo. Vocês não precisavam fugir para provar que essa é a casa de vocês. Glorinha se levanta primeiro e corre para abraçar Bela. Samuca segue logo atrás. Ítalo demora mais um instante, mas termina se juntando ao abraço. Peixe fica parado, os braços cruzados, até que Bela estende a mão na direção dele, sem forçar. Bela promete, eu não vou deixar mais ninguém levar vocês para longe de mim. Nem do conselho, nem de ninguém. Peixe finalmente cede, e o abraço que os 5 compartilham no meio da sala vazia carrega mais verdade do que qualquer palavra dita naquele dia inteiro. No hospital e maternidade Luz,
A notícia de que as crianças foram encontradas em segurança chega até Vanessa antes mesmo de chegar oficialmente à imprensa, e o rosto de Vanessa perde a cor do triunfo que carregava desde o dia anterior. Do outro lado da Vila Maravilha, Juarez escuta a mesma notícia pelo rádio da barraca e sente um alívio estranho, imediatamente seguido de culpa, porque sabe que, se algo tivesse acontecido às crianças durante a fuga, a origem de toda aquela tragédia continuaria escondida atrás do próprio silêncio de Juarez. No Hospital e Maternidade Luz, enquanto o processo de guarda segue seu curso, Pérola aproveita um momento a sós com Vanessa para tentar, mais uma vez, entender as escolhas recentes da filha. Pérola pergunta: "Você sabia da denúncia contra a Bela antes de ela acontecer, não sabia?" Vanessa desvia o olhar antes de responder. Vanessa responde: "Não sei do que você está falando, mãe." Pérola encara a filha por um longo momento, o tipo de olhar que enxerga mais do que qualquer resposta verbal poderia esconder. Pérola declara: "Eu te conheço, Vanessa. E o que mais me preocupa não é nem o que você fez. É o que você está disposta a fazer daqui para frente, só para provar que merece um lugar que, no fundo, você mesma não tem certeza se quer ocupar." Vanessa não responde de imediato. O comentário da mãe acerta um ponto sensível demais para uma resposta rápida, e Vanessa prefere sair da sala a admitir qualquer coisa. No Hospital e Maternidade Luz, dias depois, uma audiência decide o rumo do processo de guarda, e o resultado dessa audiência é o que finalmente devolve a Bela algum chão sob os pés. Tudo vai acontecer quando Gabriel entra na sala reservada da audiência com a pasta debaixo do braço, o mesmo gesto que fez naquela primeira noite na casa de Bela, mas agora com mais confiança no rosto. Gabriel orienta, baixinho: "Antes de a sessão começar, fica tranquila. Eu revisei cada detalhe. A gente tem provas suficientes de que você é a pessoa certa para essa guarda." Bela aperta a mão de Gabriel de leve, em agradecimento silencioso. Do outro lado da sala, o advogado de Vanessa se prepara para apresentar os argumentos contrários, enquanto Vanessa observa tudo com o queixo erguido, tentando disfarçar o próprio nervosismo. A juíza responsável pelo caso ouve os dois lados com atenção, examina os relatórios da assistente social, os depoimentos da escola, e o histórico profissional de Bela como médica respeitada na comunidade. A juíza declara, ao final da sessão: "Diante do vínculo afetivo comprovado, do pedido explícito da falecida mãe biológica e da estabilidade demonstrada pela requerente, defiro a guarda provisória das crianças Peixe, Glorinha, Ítalo e Samuca em favor de Isabela." Bela sente as pernas fraquejarem de alívio. Gabriel sorri pela primeira vez em dias sem nenhuma reserva. Do lado de fora do fórum, Vanessa espera pelo marido, o rosto fechado. Vanessa acusa: "Você escolheu o lado dela de novo." Gabriel responde, sem hesitar dessa vez. Gabriel afirma: "Eu escolhi o lado de 4 crianças que perderam a mãe. Se isso significa estar ao lado da Bela, então sim, eu escolhi." Vanessa não responde. Vira as costas e se afasta, o salto batendo forte no asfalto, enquanto Gabriel fica parado, observando a esposa se distanciar cada vez mais de tudo que um dia os dois tentaram construir juntos. No Hospital e Maternidade Luz, Pérola recebe a notícia da decisão judicial com um sorriso discreto, satisfeita por ver a determinação de Bela confirmada também fora dos corredores do hospital. No corredor da residência médica, Leandra comemora a notícia ao lado de Vitor, sem saber ainda que a própria mãe está do lado perdedor daquela disputa. Leandra comenta: "Fico feliz por ela. Depois de tudo que passou, merecia essa vitória." Vitor concorda, segurando a mão de Leandra por um instante. Vitor responde: "Merece, sim. E acho bonito você torcer por ela, mesmo sabendo que isso pode incomodar sua mãe." Leandra solta um suspiro cansado. Leandra admite: "Eu não escolho o lado da minha mãe só porque é minha mãe.
Às vezes acho que ela nem percebe o quanto machuca a gente para tentar provar alguma coisa que nem eu entendo direito o que é. Toy passa correndo pelo corredor com uma pilha de exames, ainda encantado demais com Leandra para fingir indiferença, e a cena de leve antes de sumir na próxima esquina, um gesto pequeno, mas que não escapa aos olhos de Vitor, que apenas balança a cabeça, divertido, sem dizer nada. Em outro momento, já ao entardecer, Bella busca as crianças no abrigo pela última vez, e a saída, dessa vez, é comemorada por todos os funcionários que acompanharam o caso. Samuca corre na frente, o primeiro a alcançar o carro. Glorinha e Ítalo seguem logo atrás, sorrindo de um jeito que a semana inteira não permitiu. Peixe é o último a sair, e para ao lado de Bella antes de entrar no carro. Peixe declara, num tom que mistura pedido de desculpas e gratidão, eu sei que fui difícil essa semana toda. Bella responde, tocando de leve o ombro de Peixe. Bella diz, você não foi difícil. Você foi corajoso o suficiente para proteger os irmãos do jeito que sabia fazer. Isso não é fácil para ninguém, muito menos para alguém tão jovem. Peixe finalmente sorri, um sorriso pequeno, mas verdadeiro, e entra no carro junto com os irmãos. No caminho de volta para casa, Samuca vai o tempo todo colado na janela, narrando cada ponto conhecido da cidade como se estivesse revendo o próprio bairro pela primeira vez. Glorinha canta baixinho uma música que Julie costumava cantar no carro, e aos poucos Ítalo se junta, depois Peixe também, num coro desafinado que enche o carro de um jeito que só a presença dos quatro juntos conseguia preencher. Bella dirige em silêncio, os olhos marejados, sentindo pela primeira vez em semanas que talvez, finalmente, aquilo tudo estivesse começando a dar certo. Do outro lado da Vila Maravilha, na barraca da feira, Juarez observa a movimentação da rua, o coração pesado com uma culpa que a vitória de Bella só torna mais difícil de carregar. Yara se aproxima e nota o silêncio incomum do marido. Yara pergunta, você está bem? Anda tão calado esses dias. Juarez força um sorriso que não convence nem a si mesmo. Juarez responde, só cansado, Yara. Só isso. Yara aceita a resposta, mas o olhar que lança na direção do marido carrega uma dúvida nova, pequena ainda, mas que promete crescer. No hospital e maternidade Luz, Vanessa entra na própria sala e fecha a porta com mais força do que pretendia, o barulho ecoando pelo corredor vazio. Sozinha, encara o retrato da própria inauguração de Ala, pendurado na parede, e por um instante o rosto de Vanessa perde toda a couraça que costuma usar em público. Vanessa murmura para si mesma, isso ainda não acabou. O celular de Vanessa vibra sobre a mesa, e o nome que aparece na tela é o de Junqueira. Vanessa hesita um segundo antes de atender, o rosto ainda molhado de uma raiva que se recusa a se transformar em lágrima. Vanessa atende. Junqueira, boa noite. Do outro lado da linha, a voz é direta, sem rodeios. Junqueira propõe. Vanessa, ando pensando na nossa conversa sobre o hospital. Se você está mesmo disposta a negociar, eu tenho interesse real. Podemos marcar uma reunião essa semana? Vanessa olha mais uma vez para o retrato da própria inauguração de Ala, pendurado na parede, e algo na expressão de Vanessa muda, não é mais só derrota, é também o início de um novo plano. Vanessa responde, a voz recuperando o controle de sempre, marca sim, Junqueira. Acho que chegou a hora de conversarmos a sério. E é com essa promessa silenciosa, mais ameaça do que desabafo, que a disputa entre Bella e Vanessa se prepara para o próximo capítulo, porque, em Por Você, cada vitória custa caro, e cada derrota deixa sempre uma brasa acesa esperando o vento certo para voltar a queimar.